Leitura estratégica do Código de Processo Civil, sem mais delongas, vem com Robson Concursos, título 3 da intervenção de terceiros, capítulo 1 da assistência, seção 1, disposições comuns, artigo 119. Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Artigo 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente sem suspensão do processo. Seção 2 da assistência simples, artigo 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Parágrafo único. Sendo revel ou de qualquer outro modo omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Artigo 122. A assistência simples não obsta que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. Artigo 123. Transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e aprovar que, inciso 1, pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença, e 2, desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Seção 3 do assistente litisconsorcial, artigo 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Guarde bem, considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Capítulo 2 da denunciação da lide, artigo 125. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Guarde bem, admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes, inciso 1, ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. 2. Aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Parágrafo 1º. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Parágrafo 2º. Admite-se uma única denunciação sucessiva promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Artigo 126. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciado for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no artigo 131. Artigo 127. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. Artigo 128. Feita a denunciação pelo réu, inciso 1, se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo na ação principal litisconsórcio, denunciante e denunciado. 2. Se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa eventualmente oferecida e abster-se de reconhecer, restringindo sua atuação à ação regressiva. E 3. Se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal,
o denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso. Parágrafo único. Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva. Artigo 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Capítulo 2 do chamamento ao processo. Artigo 130. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, inciso 1, do afiançado na ação em que o fiador for réu. 2, dos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles. E 3, dos demais devedores solidários quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Artigo 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Parágrafo único. Se o chamamento residir em outra comarca, seção ou subseção judiciárias, em lugar incerto, o prazo será de 2 meses. Guarde bem, se o chamamento residir em outra comarca, seção ou subseção judiciárias, ou em lugar incerto, o prazo será de 2 meses. O artigo 132, a sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfazer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos devedores a sua cota na proporção que lhes tocar.